Vamos continuar o nosso curso de sistemas operacionais. Dessa vez a gente pede desculpas pelo vídeo anterior, porque o áudio não está muito bom. Vamos tentar resolver os problemas de áudio nesta nova versão. Então, no primeiro vídeo nós colocamos uma introdução geral ao conceito de sistemas operacionais. E aqui neste nós vamos já entrar um pouco mais em detalhes sobre o assunto processos e threads. Então vamos lá. No vídeo passado, nós falamos do conceito de multiprogramação. Então, multiprogramação seria essencialmente a habilidade que os computadores têm de alternar a execução de programas. Estes programas estão residindo na memória do computador e eles se alternam na utilização do processador. Isso é multiprogramação. Neste caso, na multiprogramação, nós temos um único processador, ou pelo menos a quantidade de programas é superior à quantidade de processadores. Então, os processos, como já definimos, ou seja, programas em execução, são também chamados de processos sequenciais. Então, os processos possuem uma estrutura de controle para a execução das suas instruções. Um dos elementos que faz parte dessa estrutura de controle é o contador de programa. Então, o contador de programa é um registro que é utilizado por um registrador físico da máquina, né, que vai apontar, ou seja, que vai conter o endereço de memória da próxima instrução a ser executada. Então, o registrador físico da máquina é só um, mas os programas podem ter os seus contadores temporários que são utilizados pelo registrador físico para encontrar a próxima instrução a ser executada na memória. Então, um conjunto de processos típicos, A, B, C ou D, ele fica se alternando no uso do processador e o contador de programas físico vai apontando para as próximas instruções a serem executadas nos diversos processos, havendo um chaveamento de um processo para outro quando termina o tempo, quando um processo A não pode mais continuar a sua execução e aí passa para o processo B. Cada processo, portanto, tem guardado na sua estrutura interna a posição da última instrução a ser executada, de forma que o que foi executado, de forma que o contador físico possa recuperar essa instrução e continuar a execução de onde parou, dando a ilusão para a gente que existe um contador de programas específicos para cada processo. Na realidade, o contador físico é um só e ele alterna entre os processos A, B e C. Esse é o conceito de multiprogramação. Mas é importante verificar o seguinte: cada processo, ao acessar a CPU, ele usa essa CPU de forma exclusiva. Então não é verdade, não seria bem exato ou bem justo dizer que nós temos no modelo de multiprogramação vários processos ou vários programas sendo executados ao mesmo tempo. Então, se você considerar o tempo como um instante t específico, nesse instante t, apenas um processo vai assumir o controle da máquina. Então, o conceito de multiprogramação não pode ser visto como simplesmente um certo número de processos sendo executados ao mesmo tempo. Isso seria um conceito inexato, né, se nós considerarmos ao mesmo tempo como sendo no instante t específico. Então, na realidade, o que acontece é que há uma ideia de simultaneidade em função da velocidade com que os programas são executados. Então, se você tem 10 programas que estão se alternando no uso do processador, isso acontece de uma forma tão rápida, essa mudança de um para o outro acontece de uma forma tão rápida que você tem a ideia de que todos eles estão trabalhando ao mesmo tempo. Então você tem a impressão da simultaneidade, que na realidade não implica automaticamente na execução de muitos programas ao mesmo tempo, se esse ao mesmo tempo significar num certo instante t. Então no instante t nós temos apenas um programa na memória, é isso que você está vendo aqui nesse gráfico. Então, num certo instante t, ou num certo intervalo de tempo t, o A está na memória, depois o B passa a ser executado, desculpe, todos estão na memória, o A está em execução, né? Então, depois de um certo intervalo de tempo, você tem no outro segundo intervalo, você tem o B,
depois você tem o C e assim por diante. Então os processos vão se alternando no uso do processador e dão a ideia para a gente da simultaneidade, mas na realidade é uma simultaneidade, uma impressão de simultaneidade, de fato é uma sequência de execução e alternância de processos. Um processo pode ser criado na inicialização do sistema, nós vimos no vídeo passado uma forma de criar, a partir das ações dos usuários, mas ele pode ser criado num sistema de criação de processos, chamado por um processo em execução, ou a pedido do usuário, um clique duplo, né, ou a inicialização de um trabalho de lote. Então, esse é um conceito simples, como os processos são criados. Os processos terminam basicamente ou de forma voluntária, quando eles não têm mais o que fazer e eles mesmos se encerram, ou de forma involuntária. Essa forma involuntária pode ser por um erro fatal, e aí travou e o sistema operacional que tem que se encarregar da finalização desse processo, ou ele próprio consegue descobrir que tem um erro e sai voluntariamente a partir de um erro. Né? Então a grande diferença é que no término voluntário, o sistema operacional é sinalizado de que o processo terminou e pode, sem traumas, liberar toda a área de memória, todos os recursos que estavam sendo utilizados pelo processo. Já quando o processo sai por intermédio de um erro fatal, isso pode levar a problemas para o sistema operacional e, em muitos casos, ocorrer o que se chama corriqueiramente de memory leak, que são vazamentos de memória, ou seja, são lixos que permanecem na memória após o término da execução de um processo. Isso pode acontecer, é óbvio que isso pode acontecer também, não é um processo aí normal, mas os sistemas operacionais estão mais inteligentes a esse respeito. Os processos eles podem estar em 3 estados específicos. E aqui vem um pouco de contradição aparente entre o que nós falamos a respeito do conceito de processo e programa, mas que é fácil compreender. Nós falamos que um processo é um programa em execução, mas o processo pode não estar o tempo todo em execução. Então entenda como, quando nós falamos que um processo é um programa em execução, significa que um processo é um programa que pode estar em um desses 3 estados aqui. Então, corrigindo agora, um processo é um programa em um desses 3 estados. E os estados são em execução. Então, um processo em execução quando ele está atualmente fazendo uso do processador. Ele é um processo bloqueado quando, ou por algum motivo, ele não pode continuar a sua execução. Um típico motivo para isso é quando o processo está solicitando a realização de uma operação de entrada e saída, e ela precisa ser realizada e ele não tem como realizá-la. O sistema tem que fazer isso para ele, então ele fica bloqueado esperando que essas operações sejam realizadas para que ele possa continuar. Quando o processo pode continuar a sua execução, ou seja, quando não há impedimento para que ele possa continuar, então o processo passa ao estado de pronto. E aí vai depender apenas do sistema operacional para escolhê-lo para entrar em execução. O processo em execução também pode passar ao estado pronto, através de uma coisa chamada pré-empção. Então o que é pré-empção? A pré-empção é uma interrupção forçada de um processo para que o outro processo assuma o processador. Então quando isso ocorreu uma pré-empção, e nós dizemos que nós estamos trabalhando nesse caso com uma multiprogramação pré-emptiva. Então a pré-empção o processo foi interrompido por pré-empção, ele passa do estado em execução para o estado pronto. E do estado pronto, ele vai aguardar a sua vez de usar o processador. Ele passa então o processo em execução. Então, da execução ele pode passar para bloqueado ou para pronto. Mas, para estar em execução, ele passa pela fila dos prontos antes de começar a execução. Quem faz escolher o processo que vai ser executado agora, o próximo processo a continuar sua execução, é uma coisa do processador, do sistema operacional chamada escalonador, scheduler ou scheduler, dependendo de qual região do inglês você está. Se você está nos Estados Unidos, eles chamam de scheduler e os ingleses chamam de scheduler, né? Então vocês têm aí o scheduler ou escalonador, é a parte do sistema operacional que se preocupa, que implementa uma política de escolha dos processos a serem admitidos para o uso do processador.
Então, tanto existe uma política de escolha, como também existe uma política de interrupção. Então, normalmente, cada processo tem uma fatia de tempo. Essa fatia de tempo é chamada de time slice. Então, time slice, cada processo tem sua fatia de tempo, e aí, quando essa fatia de tempo acaba, o processo é interrompido, é enviado para a fila dos processos prontos, e o processador passa a executar e se ocupar de um outro processo, ou ser ocupado por um outro processo. O processador, ou melhor, o sistema operacional, ele guarda um sem número de informações a respeito do processo, quando eles são criados e durante a sua existência, durante o seu ciclo de vida, diríamos assim. Então, algumas informações são guardadas. Nós temos aqui uma tabelinha com algumas informações que são guardadas, como, por exemplo, os conteúdos dos registradores, né, o diretório raiz de onde ele foi criado, onde ele foi carregado para a memória, o diretório de trabalho onde ele vai guardar qualquer informação temporária, onde ele vai gravar ou ler qualquer coisa, se não for dito para ele onde ele vai gravar certas informações, ele vai procurar gravar no diretório de trabalho. Essas informações podem ser agrupadas aqui em informações do processo, informações relacionadas ao uso da memória e informações relacionadas ao arquivo propriamente dito. Então nós temos aqui coisas como o contador de programa, que é o endereço da próxima instrução a ser executada, que isso é guardado, é importantíssimo, porque se não for guardado, a gente poderia perder, não se saber onde vai continuar a execução do programa. Ponteiro da pilha, da estrutura de pilha do programa, identificação do usuário do programa, identificação do grupo de usuários do programa. São essas todas as informações necessárias para, diríamos assim, para controle do uso do processador por parte daquele programa. Então há mais informações como os tempos de CPU que são usados pelos filhos ou pelo próprio processo em si. As informações de tempo de CPU são todas guardadas. Então desde a hora do início, o tempo gasto e o tempo dos filhos gastos também. Os grupos de processo que ele faz parte e, acima de tudo, uma coisa muito importante que é o identificador do processo. Todo processo possui uma identificação, um ID, que é utilizado para referenciá-lo perante outros processos, perante o sistema operacional. Se você quiser interromper o processo, você tem que usar o ID dele. Se você quiser verificar todos os dados a respeito desse processo, você tem que saber qual, pelo menos, a identificação do processo. Então, essas informações são guardadas como uma estrutura de dados bastante rica a respeito da execução de cada processo, e você pode ter acesso a ela solicitando ao sistema operacional que mostre para você as informações sobre esses processos, e ele pode mostrar. Então nós já falamos também no vídeo passado a respeito do papel das interrupções. Então vocês já devem ter visto lá em arquitetura de computadores os principais componentes do hardware, já com alguns detalhes, com mais detalhes do que o que nós damos aqui. E também deve ter visto o papel fundamental e importante, né, assim, fundamental das interrupções. Então toda vez que a CPU recebe um sinal de interrupção, ela tem que dar um tratamento, dar um segmento para essa interrupção que ela recebeu. Obviamente que quando ela recebe esse sinal, ela está se ocupando de algum processo, tipicamente. Então, ela tem que fazer providências para que aquele processo seja suspenso e que ele possa ser retomado após a suspensão. Então, as providências básicas seriam: o primeiro é guardar os dados sobre o contador de programa. Isso é importante para ele saber onde é que ele tem que continuar, a partir de que instrução ele continua. Carregar e criar um novo programa de contador de programas a partir do vetor de interrupções para saber o que ele tem que executar, o que ele tem que fazer a partir de agora. Quem faz isso normalmente é um procedimento em assembly que salva os registradores. E, normalmente também um procedimento em assembly, que faz parte do sistema operacional, que configura uma nova pilha. Um procedimento interrompe os serviços e o escalonador escolhe o que é o processo a ser executado. O procedimento retorna o código para o assembly e o assembly vai inicializar novo processo. Então essa sequência natural
que ocorre quando uma interrupção chega ao processador e ele tem que fazer a interrupção do processo para fazer alguma outra coisa e depois retornar. Então sejam 3 variáveis, seja P uma fração média do tempo que um processo passa esperando para a conclusão de acesso à entrada e saída. Então imagine um processo que ele passa 50% do tempo dele esperando a operação de entrada e saída. São processos, nós diríamos assim, processos muito ligados à entrada e saída. Então são processos direcionados para entrada e saída. Processos, por exemplo, de banco de dados, são direcionados para entrada e saída. Processos, cálculos numéricos, em geral, não são direcionados à entrada e saída. Então, quanto mais tempo ele passa usando ou esperando por operação de entrada e saída, mais conectado ele está, mais ligado ele é, mais direcionado ele é à operação de entrada e saída. Então, isso pode ser medido pelo tempo que ele passa esperando a entrada e saída, e esse valorzinho que ele mede, esse percentual do tempo aqui é colocado na forma de um número P, que também pode ser visto como a probabilidade de um processo estar em determinado instante esperando por uma operação de entrada e saída. O número de processos, que é o também chamado grau de multiprogramação, e daí a gente define que a utilização da CPU em potencial seria 1 menos o P elevado a N. Obviamente que dá para ver claro a origem dessa forma, porque se você imaginar, por exemplo, que todos os processos da tua máquina em geral passam 25% do tempo esperando por operação de entrada e saída, é de se esperar que se você tiver 4 processos, então com esses 4 processos você vai ter uma utilização da CPU de 100%. Então esse é o natural, o que se espera. Então daí a origem dessa fórmula. Então nós temos aqui os gráficos mostrando a relação entre o grau de multiprogramação e a utilização da CPU também em função dos processos direcionados para entrada e saída. Quanto mais direcionados para entrada e saída, mais rapidamente ele ocupa ou utiliza. Aliás, quanto menos direcionados para entrada e saída, mais rapidamente eles ocupam aí a CPU, né? Então essa é a curvinha que é gerada a partir desses gráficos, dessas informações a respeito dos processos. Nós falamos bastante sobre processos, programas e processos. Agora vamos falar sobre threads. Essa palavra thread, que pode ser traduzida também como uma linha ou um fio, né? Mas que costuma ser utilizado em computação com o nome de processos leves. Então esses threads ou processos leves são cópias de processos que rodam no espaço do usuário e que são criadas a partir de outros processos. Essas linhas são chamadas também linhas de execução, né? Essas linhas de execução, elas têm a característica particular de compartilharem o espaço de trabalho do processo que a criou e não possuir um espaço particular seu próprio, ou seja, elas são dependentes de alguma forma do processo que a criou. Porém, algumas variáveis são realmente particulares a esse processo leve. Há uma espécie de subprocesso criado por um processo principal e que, de alguma forma, tem alguma independência do processo principal. Pode até ocorrer o caso de o processo principal ser concluído e o thread continuar em execução como um processo à parte. Bom, essa ideia de threads, a origem delas veio da necessidade de processar múltiplas chamadas de rede de computadores. Então, como é que funciona isso? Isso funcionaria da seguinte forma: quando uma solicitação da rede chega ao servidor, ela encontra um processo, que é uma thread, que é uma parte de um processo, que é chamado de thread de despacho. Ele vai tentar identificar o que está sendo solicitado e vai enviar essa solicitação para outra linha de execução, que é chamada de thread de trabalho, worker thread, que vai preparar uma página web para ser enviada de volta para a rede que solicitou. Então aqui nós temos linhas de trabalho separadas, para cada solicitação que é feita, são criadas linhas de trabalho separadas para atender aquela solicitação. Obviamente que isso pode criar problemas com excesso de solicitações, pode criar excesso de threads e consumir a máquina. Então os sistemas são bastante inteligentes para não exatamente criar threads para qualquer solicitação que chegue, mas são inteligentes também para não manter um thread único
de forma que as solicitações sejam tratadas com alguma independência entre elas, a fim de que haja mais velocidade e mais rapidez na resposta. Então, o modelo clássico da programação, ela, sem threads, ela seria algo do tipo thread único, né? Ou seja, a sequência do processo seria um thread único. Então, nós teríamos o núcleo do computador, o kernel, né, do sistema operacional, e dentro desses kernels nós teríamos vários processos, 1, 2, 3, cada um com somente uma linha de execução. Seria um thread. O modelo já com thread seria o kernel tem um processo ou mais, no caso aqui está representado apenas um processo, mas poderia ter mais processos, e cada um desses processos com suas linhas independentes de execução, que tem as mesmas facilidades da multiprogramação, ou seja, elas são concorrentes, elas se alternam no uso do processador, e tem as mesmas vantagens, porém as mesmas desvantagens dos sistemas multiprogramados. Então, é uma multiprogramação dentro do espaço do usuário. Dessa vez, não administrada pelo kernel, que nem sabe que ela existe, mas administrada pelo próprio usuário, pelo próprio sistema, pelo próprio processo que as criou. Então, nesse caso aqui, o sistema operacional não sabe da existência do thread, ele sabe que tem apenas algum processo aqui, e o processo está sendo administrado pelo sistema. Agora, existem modelos, existem versões onde realmente o sistema operacional está consciente que existem threads. São as chamadas threads de sistema. Então, vamos ver mais na frente. Então, no modelo clássico de threads, o sistema guarda alguns itens importantes a respeito do thread, ou melhor, o processo guarda informações importantes a respeito do thread. Então, por exemplo, o seu endereço, o seu espaço de endereçamento, as suas variáveis globais que são compartilhadas. Diríamos assim que o thread ele tem um acesso a algumas variáveis do próprio processo que o criou. Mas o processo que o criou também tem acesso, controla para cada thread, para cada item de thread. Então nós temos aqui as informações por item de threads, né? Ele tem, de certa forma, um contador de programa para cada thread, os registradores, a pilha e o estado. Então ele é um verdadeiro subprocesso, né? Ele é um verdadeiro subprocesso. E tem também seus dados privados, assim como pode compartilhar os dados do seu criador. Então ele é um mini processo, um subprocesso, uma linha de um processo, são nomes que se podem dar aos threads. Então no modelo do threads clássico, né, vamos falar assim já não mais do processos clássicos, mas de threads clássicos. Então nós temos, cada thread possui a sua pilha, a sua estrutura de execução separada, para que ele possa ter, de certa forma, uma independência em relação às outras threads de um mesmo processo. Então nós temos um processo único, com 3 threads, cada thread tem a sua pilha, a sua estrutura de execução. Existem padronizações para a criação de threads nos sistemas operacionais. Uma das padronizações é feita pelo POSIX. Então existe uma biblioteca chamada pthread, a linguagem C implementa essa biblioteca, que tem algumas funções para a criação de threads. Obviamente que nós estamos falando aqui de threads a nível de processo, em nível de processo, né, já que a linguagem C, as linguagens de programação, elas se encarregam de preparar um processo para serem criados, elas também têm rotinas para a criação de threads. Então a própria linguagem Java, a linguagem Python, todas as linguagens possuem seus mecanismos de criação de threads. Como nós estamos falando aqui em linguagem C, nós vamos mostrar aqui a forma de criação de threads através do padrão POSIX. Então o padrão POSIX ele define algumas instruções para a criação de threads, como por exemplo a instrução pthread create, a instrução pthread exit termina o processo, a instrução pthread join, o yield, o atributo inicialização e o atributo destroy. Então você tem algumas chamadas típicas que nós vamos ver agora no programinha. Então nós temos aqui o nosso programinha em C. E aqui nós vamos usar algumas bibliotecas. A principal delas é a pthread.
essa biblioteca que traz os protótipos das funções que nós precisamos para utilizarmos os threads POSIX na nossa linguagem C. Aqui eu defini duas funções. Uma função eu chamei de thread0 e outra função eu chamei de thread1. Essa função não faz nada, ou seja, ela faz pouca coisa, ela simplesmente conta até 50 nesse caso aqui. Então faz uma variável vale de 0 a 50, no caso 0,49, dorme 2 segundos e imprime alguma coisa na tela. Imprime thread0 e o i, valor de i, esse valor que ela está contando aqui ela imprime, então ela vai ficar imprimindo números na tela. A função thread1 faz a mesma coisa, ela vai pegar, só que ela conta até 100, e vai pegar esse valor e imprimir na tela, mas também junto com o nome thread1. Dorme 1 segundo. Então eu botei esse aqui para dormir um pouco mais, esse aqui para dormir um pouco menos, para não ficar tudo igual, porque quando você roda os threads, eles têm basicamente o mesmo tempo de... o escalonamento entre eles é basicamente idêntico, então eles vão ter o mesmo tempo. Então se você botar para fazer a mesma coisa no mesmo tempo, vai sair tudo igualzinho. Então eu dei uma dormida no primeiro de 2 segundos, uma dormida no segundo de 1 segundo. E vamos ver o que vai acontecer. Aqui nós temos a função main, e na função main eu defino duas referências para pthread, a T0 e a T1. E aí eu uso a função pthread create, passando para ele as referências que eu criei. No caso, a referência de T0, passando o nome da função e os parâmetros da função null, que são argumentos que eu não tenho para a função, não tenho argumento nenhum. Nós temos aqui, criou um thread T0, criou o thread T1. Esses threads vão funcionar de forma independente. Então, ele primeiro dispara esse thread aqui e o programa principal fica livre. Então, ele vai continuar a execução em paralelo, digamos assim, com o programa principal. Esse aqui também. Então, nós temos 3 programas que vão, ou 3 linhas que vão estar em paralelo, que pode até acontecer do programa principal terminar antes dessas linhas que continuam. Então, para evitar isso, a gente usa o join. Então o join significa o seguinte, que eu vou, nesse momento aqui, eu vou parar o programa principal esperando que o T0 termine para a gente poder continuar. Depois que o T0 terminar, a gente continua a partir daqui. Mas aí tem o T1 também, então eu vou parar também esperando o T1 para que a gente possa continuar. Então os dois threads, o programa principal espera os threads terminarem para ele também terminar e imprimir. Olha, isso aqui é o programa principal, após a união, ou seja, o join com os filhos. Então ele vai criar um thread 1 para imprimir números de 0 a 49, ele vai imprimir um thread 2 para imprimir números de 0 a 99, e o thread 3, que é o programa principal, vai esperar os dois threads filhos serem executados e vai encerrar sua execução após o fim deles. Vamos compilar. Para compilar o programa eu tenho duas, dependendo do ambiente do Linux que você esteja usando, você pode ter que colocar algumas opções a mais na linha de comando. No caso aqui tem que botar o "-pthread" e o "-l pthread" para poder dizer que está usando essa biblioteca. Aqui o nome do arquivo e aqui a saída que você quer. No caso, o P25 vai ser o nosso programa que vai ser executado. Pronto, compilamos. Agora podemos executar esse programa sem problemas. Então vocês estão vendo aí o thread 1 e o thread 0 estão se alternando. O thread 1 está tendo mais tempo, então está imprimindo mais coisas. O thread 0 tem menos tempo. Na realidade ele dorme mais, né? O thread 0 dorme mais, o thread 1 dorme menos. E eles vão se alternando aí no uso do terminal. Estão enviando informações alternadamente para o terminal de impressão. Ora thread 1, ora thread 0. Então você, quando for fazer seus programas, você já pode e deve já pensar sempre na possibilidade de esses programas serem multithread, ou seja, usando multithread eu posso ter um ganho de velocidade, um ganho de resposta em termos da execução dos meus programas. Agora lembre-se de um detalhe ainda que eu não falei, que os notebooks hoje, os computadores hoje da Intel, estão vindo com processadores multinúcleo.
Então você tem aí nesses processadores a possibilidade de que esses threads sejam direcionados para processadores diferentes. Isso acontecendo, vocês têm multiprocessamento real, e aí você tem ganho real de velocidade do seu programa. Então usar multithread é uma boa ideia para fazer os programas se tornarem mais rápidos. Então nós já demos aqui uma dica, mas vamos agora tratar do assunto. Os threads eles podem ser, e eram efetivamente no início da criação dos threads, trabalhados somente no espaço do usuário, criado pelos processos dos usuários, mas existem situações em que o próprio kernel pode se ocupar do processo em si. Então quando o kernel ele se ocupa, né, de certa forma aqui, do kernel, desculpa, quando o kernel se ocupa dos threads, ele mantém uma tabela de threads junto com as tabelas de processo. No caso aqui, ainda voltando à questão do espaço do usuário, quando o thread ele é gerenciado no espaço do usuário, então o processo mantém internamente, o próprio processo mantém uma tabela de threads, que são as informações. O processo passa a ser, de certa forma, uma espécie de mini sistema operacional, ou seja, controlando o escalonamento, controlando a ação dos threads, como se ele fosse o próprio SO nesse caso. Então, há uma tabela, né? Há uma tabela de controle, é uma forma de controle dos threads por parte dos processos. Mas existe também a possibilidade da implementação híbrida, e aí sim, é o que nós falamos agora há pouco. O processo tem seus threads, mas existem as chamadas threads de kernel. Então nós temos aqui um kernel implementando duas threads, né, que são partes de um processo, são partes, diríamos assim, do próprio processo do kernel. Então nesse caso o kernel criou duas threads criadas em nível de kernel, como pelo kernel. E esses threads de kernel têm suas threads particulares. Então, nesse caso, o kernel ele é totalmente ciente de que existem múltiplos threads sendo executados. A diferença está em detalhes de relação ao que é diferente entre um kernel thread e um processo. Tem a ver com a estrutura de dados como o processo é tratado pelo kernel. Existem ainda os threads pop-ups, que são exatamente aquilo que nós falamos no início. Quando chega uma requisição para a rede, por exemplo, para uma requisição para um determinado thread, e um thread é criado para responder à mensagem. Então, esses threads são threads criados e destruídos à medida que as mensagens chegam e são respondidas. Então, o thread é criado, responde a mensagem e é depois destruído, liberado. A memória fica liberada para que ele possa... para que o computador possa fazer outra coisa ou ter outro espaço disponível para outra coisa. Bom, quando você cria threads, em algum momento pode acontecer erros nos threads ou podem os threads terminarem. Então você pode fazer o que nós fizemos aqui no nosso exemplo, fazer o join, que nós estamos numa linha, criamos outras linhas de execução e depois essas linhas se reúnem e se transformam num thread só. Então você tem aqui os multithreads podem se transformar em threads únicos, né? Então você pode tanto transformar um thread único em multithread e criando threads, ou como você pode depois ir resumindo os threads que você criou e transformar tudo isso no thread único. Então você pode ir numa direção ou em outra, dependendo da sua necessidade, da ação do seu programa, dos erros que podem acontecer. É isso aí, vamos dar uma pausa aqui para a gente continuar o próximo assunto.